Lá no seminário, não tem aula de ligar microfone. Sempre eu peço ajuda do irmão Arnaldo, né? Um dia eu aprendo. Amados, como o nosso irmão Arnaldo disse, nosso ministro de música, estamos à mesa do Senhor. E no contexto cultural do nosso Senhor Jesus Cristo, estar à mesa com alguém significa compartilhar a vida. Então nós estamos à mesa do Senhor e com o nosso Senhor, em intimidade com o Senhor, para compartilhar a vida e receber dele ensinamento. E durante essa semana, pensando e repensando no que eu gostaria de falar, Deus foi trabalhando no meu coração. E foi um momento dessa semana de desconstrução de algumas coisas no meu coração. Daquilo que eu tinha como paradigma interno e daquela crença que me levava a agir e reagir. Já é do conhecimento de todos, eu estou somente há 55 anos dentro da Igreja de Cristo. Dela nunca me afastei. E para a honra e glória do Senhor, dela nunca fui tentado a me afastar, porque eu sei e fui criado dentro do caminho do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Mas a gente vai se acostumando com o sagrado. Vamos nos acostumando com os hinos, com as poesias. Eu estava aqui há pouco, antes da mensagem, ouvindo a mensagem cantada do coro. E eu fico imaginando que tem que ter um Deus por trás de tudo isso. Tem que ter um Deus por trás da igreja. Tem que ter um Deus por trás do Marcos. Deus não me criou para viver, crescer, comer, engordar, envelhecer e acabou. Essa tem sido a minha crise. Eu acho que é a crise dos cinquentões, né? Estou caminhando para os 60. Tem gente que já está com 60, né? Tem gente que está indo para os 100. Eu não sei se eu vou chegar aos 100, mas eu torço para chegar aos 100. Eu quero ser um velhinho alegre, um velhinho joia, um velhinho até com cabelo, se Deus quiser. Mas eu quero ser bem resolvido hoje. Eu não quero ser bem resolvido amanhã. Porque o viver é hoje. E Deus trabalhou no meu coração de tal forma que as crises no meu lar foram vencidas. As crises que cercam o meu casamento foram vencidas, a ponto de, vou aproveitar que ela não está aqui, mas está gravado, no carro eu pedi para namorar minha esposa. Mas que negócio é esse, pedir para namorar a esposa? Sim, namorar no sentido de resgatar aquele sentimento de que cada dia com ela é um dia diferente. É um dia que Deus nos concede. É um dia que Deus nos abençoa. E a gente deixa os problemas nos sufocarem de tal forma que não percebemos Deus na nossa vida. Vivemos o hoje como não se tivesse amanhã. Ou melhor, vivemos o hoje como tivesse... como não pudesse viver mais. Ou quando não pudesse desenvolver aquilo que Deus me chamou. Eu não sei se eu estou fazendo você compreender nessa meu abrir de coração publicamente na introdução da minha mensagem. Em síntese, nós vivemos, vou corrigir, eu tenho vivido muitas vezes irresponsavelmente. Não sei se essa mensagem vai servir para você, mas ela serviu para mim e eu estou falando aquilo que foi aplicado ao meu coração. Por isso, eu gostaria de dizer que nós precisamos viver como se Jesus voltasse hoje. E para isso eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã e caro visitante, a abrir as suas Bíblias no capítulo 24 de Mateus. Nesse texto, Jesus, ele faz a transição
de tudo que começa no verso 1, a partir do verso 1 do capítulo 24. Quando Jesus, aos seus discípulos, diante do templo, começa a falar a respeito dos finais dos tempos. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu vou ler dos versos 36 ao verso 42. Todos com as suas Bíblias abertas. Capítulo 24 de Mateus, versos 36 ao verso 42, que diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, e uma será levada e outra deixada. Portanto, essa é a recomendação do nosso Senhor, a minha vida, quando trabalhei durante essa mensagem essa semana. Portanto, Marcos, vigiem, porque você não sabe em que dia virá o seu Senhor. Verso 43, mas entenda isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Vamos orar. Ore comigo e ore por mim. Pai bendito, estamos debruçados, ó Deus, na Tua palavra, na esperança de que o Senhor falará a nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando introduzi e fiz a minha confissão pública de que eu, sem perceber, estava vivendo de forma irresponsável, eu estava dizendo o seguinte: eu estava muito centrado no meu eu, nas minhas prioridades, estava centrado nos meus problemas, estava desfocado do propósito de Deus para a minha vida. E aí eu pergunto: qual é o propósito de Deus na sua vida? Quantos anos você tem? O que você tem feito? Qual o propósito de Deus na sua vida? Como eu falei, esse texto é a transição feita por Jesus, mas a aplicação, a proposta pedagógica desse texto. Ele está dizendo e olhando para os seus discípulos: vigie, esteja atento, olha ao seu redor, olha a sua vida. E aí eu volto para o texto original, que é o Evangelho de Marcos. Passa suas páginas um pouquinho, no capítulo 13. Mais à frente um pouquinho, capítulo 13 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Os demais foram extraídos e Marcos foi referência para os outros escritos, porque Marcos teve contato direto com Pedro. Marcos ouviu verdades e testemunhos de Pedro. E segundo alguns historiadores, João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, teve acesso aos apontamentos de Pedro, do que Pedro aprendeu. E esse texto fala dos versos 23, capítulo 13 de Marcos, dos versos 23, 24 e 25, o seguinte: mas naqueles dias, que dias? Nos finais dos tempos, como alguns dizem, no final do mundo, ou no dia do juízo. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o céu escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E perguntando ao texto por que Deus inspirou o autor, Marcos, a escrever que naquele dia ou naqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão.
Porque Deus permitiu. E eu buscando, estudando, um comentarista me ajudou a esclarecer, colocou luzes nesse texto. Ele diz o seguinte, que Deus encerra nesse dia as funções de todos os astros e dá início ao julgamento do mundo. E ele diz, o tempo da ação humana da história passou. E é hora de balanço. É hora de ver como vivemos. De fazer a autoanálise. E sermos juiz da nossa vida. É hora de balanço. E eu quero, nesta rápida provocação inicial, nessa rápida interpretação do texto, eu quero meditar sobre um tema que foi para a minha vida, espero que seja o tema da sua vida. Marcos, como é que é a vida de quem recebeu vida? Eu recebi a vida de Cristo conforme o testemunho da nossa irmã que cantou. Recebemos a vida. Como deve ser a vida daquele que recebeu a vida? Vamos fazer um balanço. É o convite de Deus nessa noite. Em primeiro lugar, a vida de quem recebeu a vida. Essa vida não é refém das conquistas e circunstâncias. A vida de quem recebeu vida não é refém das conquistas e circunstâncias. Viver, amados irmãos, dependendo de circunstância e conquista, é viver feliz à nossa maneira. Viver dependendo de vitórias o tempo todo. Viver dependendo de sucesso financeiro o tempo todo. Correr atrás de vitórias, de conquistas. É viver à nossa maneira, é viver feliz à nossa maneira. E viver feliz à nossa maneira é viver distante da imagem e semelhança de Deus. Esse jeito de viver, ou seja, refém, escravo dos valores deste mundo, onde os valores deste mundo ditam a seguinte regra e moda: feliz é quem conquista, feliz é quem tem, feliz é quem é ovacionado, feliz é quem tem poder, é quem está em evidência, é aquele que tem sucesso. Isso é enganoso ao nosso coração, amados irmãos. Isso ludibria a essência do ser humano. Isso ludibria o porquê e para que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pois a maneira daquele que recebeu vida em Cristo é uma vida que busca alinhar a sua identidade profunda à profundidade da identidade de Deus. E eu utilizo C.S. Lewis quando ele diz que quando Deus projetou a máquina humana, Ele projetou a máquina humana para ser alimentada como combustível à base da imagem de Deus. Não dá para ser feliz longe, distante, divorciado da imagem e do caráter de Deus. Porque se eu viver longe e distante da imagem e do caráter de Deus, eu vou me adorar. Eu vou adorar os meus projetos e vou colocar Deus à margem dos nossos projetos. E sem perceber, amados, e recebo isso como de Deus, estamos colocando Deus cada vez mais à margem da nossa família. Cada vez mais à margem dos projetos dos nossos filhos. E sem perceber, estamos criando e discipulando filhos para terem sucesso, para serem campeões. Mas não criamos os nossos filhos para se linkarem à identidade, à imagem de Deus. Viver fora dessa imagem do que Deus projetou é simplesmente não vigiar. E Jesus diz o que no texto? Temos que fazer o quê? Vigiar. Vigiar. Creio, amados irmãos, que no último dia da minha vida, e falta bastante tempo, amém, irmãos? Quero ver meu filho crescer, quero ver meu filho se formar, quero ver meu filho casar, quero ver meus netos. Eu quero contribuir mais para o progresso da humanidade. Eu estava conversando com o nosso irmão, ali eu falei assim, que quanto mais velho nos tornamos,
mais nobre nos convertemos. Porque a gente começa a ser mais sensível a perceber que a vida ela é constituída de coisas pequeninas, coisas simples, coisas tão maravilhosas que nós somos ludibriados com coisas grandes demais. E creio que no último dia da minha vida, eu não vou perguntar onde está a chave do meu Peugeot. Eu não vou pedir a chave da minha casa de praia, não sei se eu vou ter. Os irmãos já perceberam pela minha cor que eu não tenho casa de praia. Eu não vou pedir a chave do apartamento, do condomínio mais chique de São Paulo. No último dia da minha vida, eu quero saber onde está a mão ou as mãos dos meus filhos. Porque às vezes a gente trabalha tanto, percebemos que desenvolvemos tantos projetos que nos afastamos daquelas pessoas que mais amamos. E Deus não me criou para construir. Deus me criou para contribuir. Deus me convocou e me convoca a todos nós a sermos parceiros, porque nós somos cordeiros de uma vida eterna, mas somos também cordeiros de uma missão nobre, que é sermos imitadores de Cristo. É que quando as pessoas chegarem perto de mim, vai sentir o cheiro suave do meu Senhor. Talvez eu esteja falando daquilo que está acontecendo com o meu coração nesses últimos dias. Mas eu creio que no meu último dia de vida, eu estarei diante do tribunal da minha consciência, onde eu serei juiz e réu ao mesmo tempo. E a minha consciência vai me perguntar e fazer 4 perguntas. Marcos, onde está Deus na sua vida? Marcos, que tipo de gente você se tornou? Marcos, onde estão as pessoas que você ama e que Deus ama? Marcos, qual foi a sua contribuição para o bem da raça humana? Estou começando a entender porque a gente tem que vigiar. Estamos à mesa do Senhor, num papo franco e íntimo com Jesus nessa noite. E viver vigiando, amados irmãos, conforme a sugestão de Jesus, é viver com propósitos. E é uma forma para você e eu respondermos essas 4 perguntas. Viver com propósito. Ora aí no seu coração e pergunta a Deus por que você existe. Será que você existe só para cuidar dos seus interesses? Será que você foi criado só para produzir, construir, acumular? E falando em acumular, Jesus conta uma parábola sobre um louco. E nessa parábola Jesus traz um ensinamento tremendo. Ele diz que insano é aquele que pode, e crer, melhor dizendo, e acha que pode acumular algo nesta vida. E em segundo lugar, a vida de quem recebeu vida vive cada dia como se Jesus voltasse hoje. Quem recebeu vida em Cristo, aí levanta a mão para eu ver. Ninguém recebeu? Só um? Só o meu amigo lá de Joinville? Ah, tem bastante. Você, meu irmão, deve viver a cada dia como se Jesus voltasse hoje. Quem vigia, vive assim. Quem vigia não desperdiça a sua vida, porque não tem tempo a perder. Rubem Alves tem um livro, não me lembro o título, mas a capa eu me lembro. É uma bacia de jabuticabas. E
Se você der uma bacia de jabuticaba para uma criança, um menino de 12 anos, ele vai devorar aquela bacia de jabuticaba rapidinho. Mas aí você dá para um senhor de 55 anos, 60 anos, e vai ver que ele come cada jabuticaba com calma, experimentando cada detalhe. Deu até vontade de comer jabuticaba agora, né? Porque a gente vai percebendo que a vida é muito curta para ser pequena, irmãos. A vida é muito curta para ser pequena, então viva cada dia como se Jesus voltasse hoje. Como diz a poesia de uma música, viva cada dia como se não tivesse amanhã. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Viva como se fosse se encontrar com Deus hoje. Viva como se você fosse comparecer diante do tribunal de Deus hoje. Viva com sentido de urgência. Não protele as coisas que você sabe que deve fazer. Eu sei muito bem aquilo que eu estou procrastinando. Eu poderia dar muitas sugestões. Uma delas é dizer eu te amo, quando alguém pode ouvir que você disse que a ama. Faça carinho enquanto existe sangue correndo nas veias daquela pessoa que você é próximo. Abrace aquele que você há muito tempo não abraça. Perdoa aquele que faz parte do seu esboço de reconciliação há anos. Está esboçando todo ano em pedir perdão. Está esboçando todo ano ou todo dia em pedir reconciliação, mas sempre espera pelo outro. Quando Jesus disse que quando atingirem a sua face, vira o outro lado. O que Jesus está dizendo com isso? Que alguém tem que pagar o preço para a briga acabar. Mas nós queremos brigar, nós queremos ter razão o tempo todo. Viva com sentido de urgência. Não protele as coisas que você sabe que deve fazer hoje. Viva de maneira responsável. Coloque em casa, coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem o seu coração, a sua mente diante de Deus. Viva intensamente, como eu já disse, a vida é curta para ser pequena. Viva prestando atenção aos sinais dos céus. O Messias pode chegar. Eu creio, irmãos, eu creio. O Messias pode chegar a qualquer momento. Não entendeu nada? Então entenda, Jesus está dizendo, vigie, vigie, vigie. Se alguém hoje chegar a você, Marcos, e lhe perguntar, como você viveria se soubesse que teria um mês de vida? Será, Marcos, que você responderia, eu viveria exatamente como eu estou vivendo? Eu não sei se você compreendeu o abrir do meu coração, linkado e fundamentado com a palavra de Deus. A minha oração, independente do que você tem, do que você possui, qual idade que você tenha, Deus está falando hoje, vigie, vigie. A vida é curta para ser pequena. Viva de forma grandiosa, porque você é filho de Jesus, você é filho de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos criou para vivermos uma vida sem sentido. Deus nos criou para viver uma vida com propósito. Reproduza isso na sua vida, reproduza isso na sua família. Ensine ao seu filho que vale a pena você linkar a sua história, conectar a sua vida à imagem e semelhança de Deus, porque inferno é também viver divorciado de Deus. Não vive esse inferno. Estamos à mesa do Senhor. E eu quero sugerir, enquanto a nossa irmã toca no piano a melodia de como agradecer, feche os seus olhos e pergunte a Deus nessa noite o que precisa ser desconstruído na sua maneira cristã de viver.
o que precisa ser refeito em sua maneira cristã de viver. E pergunte a Deus: Senhor, qual o propósito da minha vida em tuas mãos? Volte para casa melhor, volte para casa com o propósito de ser realmente a imagem e semelhança de Deus. E tenha um coração grato, porque a gratidão agrada o coração do Pai. Agradeça no seu coração, nesse momento de contrição e de arrependimento e de reconciliação ao centro da vontade de Deus. E venha à mesa do Senhor e celebre a vida e celebre o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nesta noite nos convida a uma intimidade contigo. Nos convida a nos ajustarmos à Tua vontade e possamos viver de fato uma vida abundante. E que sejamos realmente filhos amados, filhos que têm prazer em ser teus filhos, filhos que estão à tua mesa para celebrarmos a vida. Em nome precioso de Cristo é que oramos. Amém. Convido os discípulos de Cristo a estar à mesa do Senhor para celebrarmos o pão e o vinho. Cantemos com o coração grato da vitória que temos em Cristo. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha um lugar. Esta é a festa, do pão e do vinho que eu ofereço a quem vai chegar. Vamos celebrar, minha hora vem, amor, que nos torna irmãos.
Este é o meu corpo, triunfo, vida doada, o pão do perdão. Isto é meu sangue, nova aliança, tornado em vinho de libertação. Quando celebrar minha hora vem, eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Eu louvo a Deus porque eu tenho lugar na mesa do Senhor. Algum irmão, algum discípulo de Cristo deixou de receber o primeiro alimento, o pão, que representa o corpo moído do nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. Alguém deixou de receber? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, e tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Obedeçamos ao nosso Senhor e comamos. Passemos à distribuição do segundo alimento. E eu gostaria de sugerir, à medida que você fosse recebendo, você ficasse de pé. À medida que você fosse recebendo, ficasse em pé. Tá bom?
Eu creio que só os coristas que não receberam, né? O cálice. Okay. Alguém mais? O plenário deixou de receber. Nós somos cristãos, somos pequenos cristos, e nós temos o privilégio de pertencer a este corpo que é a igreja. Da mesma forma, depois da ceia, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. E eu quero pedir a você, nesse momento, que troque o cálice, representando Cristo oferecendo o cálice ao seu irmão. Troque o cálice, por favor. Tomemos em obediência ao nosso Deus. Cantemos com júbilo e alegria esse hino 291, crendo que o Senhor nos tocou nessa noite e fez a transformação que precisávamos ter. Que Deus abençoe de forma especial a sua vida durante a semana, querido. Graças a Deus.
Muito obrigado, Senhor, porque eu estou voltando para casa mais fortalecido. Espero que os teus filhos, os meus irmãos em Cristo, também assim estejam se sentindo. Volto para os seus lares, com o coração encharcado de paz e esperança, crendo que teremos uma semana vitoriosa no nome precioso de Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação entre o Santo Espírito repouse sobre os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada a todos. E a você, querido visitante, volte sempre. É sempre um prazer ter você, ou vocês na nossa família, a comunidade aqui da Igreja Batista em Vila Nova Bela.